Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ouvir. E você sabe que sempre temos um tema extraordinário e essa semana vai ter a abundância de Deus. Porque se tem uma coisa extraordinária que Deus faz, são milagres. E esse milagre está por aqui como convidada é a Elisama Brito. Ela que, para quem conhece e acompanha aí as redes sociais, sabe que ela é uma mulher empreendedora, né, visionária, ela é empresária, cofundadora do supermercado Supernova. Ela também é conhecida como a tia Love, né? A labareda de Jesus. Eu não vou falar menos não, né? Que cuida aí das preciosidades que são as crianças, né? Como geração eleita, bendita de Deus. E o Senhor deu esse talento a ela para cuidar e colocar projetos do coração de Deus. Mas a gente também aqui tem uma grande lição de vida, como Deus é generoso e permite que ela traga algo novo para lembrar que o Senhor é quem governa e que dá fôlego de vida, e ela tem sido uma grande prova de que o Senhor é bom em todas as coisas. Bem-vinda! Muito obrigada, pastora Liliana, pelo convite. Muito obrigada porque me deixou compartilhar um pouco da minha história, minha experiência de vida com Deus e também com meus familiares, com os meus irmãos da fé, e que os ouvintes que estão aqui possam também crescer junto conosco, aprendendo mais de Deus. Que delícia! Olha, eu devo dizer assim que a gente até começa o programa, o episódio, né? Enfim, o podcast, com algumas informações, tá, Elisama? Mas nada melhor do que você andar ministrado pelo Espírito. E como é bom saber que Ele está entre nós, como melhor testemunha, né? E eu sou muito feliz quando o Senhor, Ele direciona que pessoas estejam aqui para compartilhar e superabundar na vida das pessoas. Porque o Pode Ouvir, ele nasceu para contar histórias de superação, né? E nessas histórias de superação tem sucesso, sim, mas o mais importante, a fé, ela não pode faltar. É um elemento principal, é a fé. E essa fé é visível aqui entre nós quando tem um coração temente a Deus. E o nosso principal objetivo aqui, sem dúvida, é falar dessa vida e dessa história empreendedora. Conta pra mim aí. Desde sempre empreendedora? Não. Fácil cuidar do supermercado? Na verdade, eu sou enfermeira. Já começa por aí, né? Não tem nada a ver, né? E eu não gostava de supermercado. A minha mãe, quando me chamava para esse supermercado, eu não queria ir. E eu nunca pensei que eu ia andar tanto em supermercado na minha vida. Mas eu sempre tive um espírito de liderança em mim. E eu casei com um empreendedor. E nessa época eu já não estava podendo exercer a enfermagem. E como, no caso do comércio, como é uma coisa nossa, eu posso ir quando dá. Uhum. E quando eu não estou presente lá, eu resolvo muita coisa online. Então, assim, é uma coisa que na verdade, eu não trabalho em si lá, mas eu posso fazer do meu jeito e estar presente. Eu nunca gostei de ficar parada. Isso é excelente, né? Não gostei de ficar parada. E aí eu sempre me reinventei de acordo com a situação. E é assim, eu sou uma pessoa que tenta fazer o pouco com muito, né? Então, assim, por exemplo, na pandemia, foi como surgiu a Tia Love no YouTube. Porque mesmo eu não muito bem de saúde, mas eu senti assim, como que as crianças vão ficar sem EBD? Como que elas vão ficar sem ouvir a palavra de Deus? E eu aqui em casa presa, mas eu vou fazer alguma coisa. Empreendeu rápido. Né? Eu não sabia mexer em nada de internet em relação à produção de vídeo, gravação. Mas a gente foi pesquisar e tal. Eu com uma amiga que também tava sem fazer nada. Ela ia lá pra casa, a gente ficava pandemia, muita gente ficou sem fazer nada e surgiram... A gente ficava até de madrugada, fazendo as coisas e tal. E aí surgiu a Tia Love. A Tia Love sempre existiu porque me chamavam de Love. A minha família, os amigos. E aí, Tia, né? Love.
E aí, assim, meus sobrinhos me chamam de Tia Love. E aí as crianças, naturalmente, me chamam de Tia Love. Mas surgiu a Tia Love no YouTube. Muito bem. A gente tá vivendo aqui, ó, 2 momentos, tá? A gente conhece a Elisama, né, que é empreendedora, que é visionária, que tem um negócio, que tem uma responsabilidade, lidera pessoas e tenta fazer essa programação, né, dentro da vida, funcionando com aquilo que hoje você vive de maneira desafiadora, que é ter energia, né, que tem um esforço maior aí que vai pedir a sua presença. Mas eu sei que você é responsável por esse gerenciamento da marca, né, do supermercado, né? Eu sei que você tem que ali ter uma visão empreendedora para competitividade, né? Porque, afinal de contas, tem outros aí para concorrer com o supermercado Supernova, né? Sim. Então, como é que é esse desafio? A semana inteira é empreendedora e o final de semana é a Tia Love? Eu tento administrar isso. A gente faz ações também sociais, né? Eu foco bem na parte do marketing, e aí isso dá para eu fazer à distância pelo celular, mesmo quando eu não tô bem. Quando eu melhoro, eu faço as gravações, né? E aí, quando eu apareço, né? Até o pessoal disse, vamos fazer um meme. Ela voltou, porque desde o final do ano eu não tava saindo de casa, porque eu não tava bem. Uhum. E realmente a concorrência tem sido cruel. Porque parece que o dinheiro sumiu de vez e aí os clientes também sumiram. Então todo mundo baixa preço, queima, mas Deus está no controle de tudo. E aí quem é crente sabe que é muito difícil trabalhar no comércio, porque a gente não vai trabalhar com nota fria, a gente não vai comprar coisas sem nota, a gente vai vender tudo certinho, pagando todos os impostos. Então, se comerciante, empreendedor, hoje sendo honesto, crente, né? É muito mais difícil. É um alerta só pra gente meditar, né? Não é que seja impossível, é que você precisa escolher o que é certo. E para escolher o que é certo, vai exigir de você um comportamento. Ser honesto, né? Nas negociações, nas compras e na prestação de impostos. A Elisama tá apontando aqui, não quer dizer que outros não sejam, mas ela tá falando do negócio, que é o supermercado Supernova, que trabalha com esses princípios porque fazem parte da vida dela, né? Então, quando se trabalha dessa maneira, precisa um pouquinho mais de criatividade nas ações de marketing para poder conseguir competir. E aí, o meu marido, ele é um visionário, né? Ele começou vendendo alho, saco na rua, e hoje a rede de supermercados nós temos 5 lojas de varejo e 1 atacado. Então, quando eu casei com ele, tinha um pouco menos, a gente já abriu 2 lojas de varejo, o atacado, e ele disse que queria que a gente trabalhasse junto. Eu disse, mas eu não entendo nada. eu nunca trabalhei com isso, assim, eu não sei nada de supermercado. Ele disse, não, mas eu te ensino. Aprende. E aí, assim, eu tento trazer o meu saber, a minha expertise, que não tem jeito. Por exemplo, na enfermagem a gente lidera equipe. Uhum. E aí, assim, tecnologias, eu trabalhava com tecnologia educativa no mestrado. Então, para isso, a gente precisa fazer com que o outro ouça, seja ouvido. Então, essas coisas eu tento trazer para a parte comercial também. É uma gestão multidisciplinar, né, Elisama? Né? Hoje em dia não tem como, né? Todas as áreas precisam estar empreendendo. É sistema, é treinamento, né? Capacitação, são ferramentas para promover a experiência de compra mais ágil, mais veloz e diferenciada, né? Mas também algo que consiga caber no bolso, porque olha, a cesta básica não tá barata, hein? Mas lá na Supernova tá em conta. Com certeza, quem compra recomenda. Muito bem, mas me conta aí. 4 anos, tem mais ou menos, né, de pandemia que já passou aí a tia Love surgiu. Foi, porque foi um pouco, eu acho que 2019, mais ou menos, né? Nós estamos em 2024, então vamos considerar 3 anos, né? 3 anos, por aí? Uns 4 anos. Né? Fechamos. Então, 4 anos de Tia Love.
agora o coração fica apertado em ser mais tia Love ou ser a CEO? Porque, assim, no caso, 4 anos que eu tava trabalhando a Tia Love no YouTube. Mas eu, antes, já fazia EBD presencial. Aí, eu dei uma parada no YouTube, porque quando a gente casou, né? Tem 3 anos que eu casei. Eu resolvi não continuar, porque eu não gosto de fazer nada mal feito. E aí, eu fiquei, assim... minha primeira experiência no mundo midiático. Assim, eu nunca tinha empreendido. Eu tenho as minhas limitações físicas. Então, eu não tenho como me dar 100% em tudo. Tem um dia que eu não consigo levantar da cama. E aí, eu vou fazer 1000 coisas e não conseguir fazer as 1000 coisas bem. Não adianta. Então, para criança, você não pode prometer e não cumprir. Tem domingo que eu não vou, mas aí tem alguém que substitua lá. E eles sentem muita falta, eu sinto falta deles. Quando eu volto, tia Lô voltou, que não sei o que e tal. Eu abraço todo mundo. Eu gosto de fazer atividades diferentes, criativas. Mas no YouTube, se eu digo que toda semana vai ter material, toda semana eu tenho que ter. A cobrança, a criança cobra. Então, para eu produzir o material, eu tenho que estar bem. Eu tenho que ter tempo. Então, como eu ainda não tive esse tempo para realmente produzir, eu ainda não voltei. Porque pode olhar, o meu Instagram pessoal, às vezes eu sumo, porque eu não tenho como cuidar de tudo. Precisa, às vezes, de uma equipe, né? Não é nem só isso, é que às vezes eu não tô bem, eu não consigo produzir o material. Mas eu tenho como ficar lá, é o meu e tal, mas as crianças, eu não tenho coragem. Mas sabe o que você está nos deixando aqui como uma lição? Que embora você seja uma mulher de negócios, né? Porque todo mundo tem aqui uma história e tem uma responsabilidade. A gente está diante de pessoas que têm ali uma atuação corporativa, né? Mas que ela precisa ter o equilíbrio de fazer alguma coisa útil como compromisso social. E é sobre isso. Você tem a atividade a qual você até tem a flexibilidade, mas você empreendeu. Você foi muito mais corajosa que muita gente nos últimos, 3, 4 anos aí. Não sei quanto tempo tem o seu mercado. Me corrige aí, Elisama. Eu tenho mais de 30 anos. Olha aí. Então, mas você foi pra dentro do negócio. É como você disse assim, né? Eu não entendia de nada. Aí você foi empreender, né? Era enfermeira, mudou completamente. A gente tá falando disso. Sempre é tempo de recomeçar, de mudar e de aprender algo. Mas em todas elas, você precisa ter um propósito que seja comprometido com pessoas. E você se comprometeu com crianças, né? É sobre isso. Você não deixa de ter responsabilidade, como muitas pessoas têm, corporativa, empreendedora. Mas e aí, o que você faz depois disso? Eu mesmo, né? Procuro estar dentro de ações sociais, a gente faz evangelismo. Eu venho de um ministério, né? E você também. Você vem aí de um ministério que é presbiteriana, não é isso? Isso. Da Cidade Nova. Da Cidade Nova, que é comprometida, né, em fazer a diferença na vida de crianças. E aí surgiu no período da pandemia, mas só que você não pode mais deixar isso de forma alguma, né, esquecido, porque as crianças te cobram isso, né? Embora você cite, né, que não possa muitas vezes fazer porque não está se sentindo bem, talvez muitas pessoas não conheçam e não sabem, né? Mas tem gente que coloca muito mais desculpa do que você. Estando com saúde, 100%, com energia, e nem tem essa vida toda que você tem, mas não põe todo esse comprometimento que você tem tido, porque a gente tem visto esse movimento. Nós sabemos como você tem se movimentado com esse compromisso que faz a diferença, que é aprendizado talvez para outros ministérios, tá? Que não tenham isso evoluído como EBD. A Escola Bíblica Dominical, para quem, né, não conhece ou não sabe, é estudar a palavra, só que num formato diferente para criança. Exige uma forma mais lúdica, sim, mais criativa, para que a mensagem fique. É muito mais difícil ensinar criança do que ensinar adulto. Adulto, né, enfim, sabendo ler, a gente já coloca ali, ele vem para uma reflexão, mas e criança? Precisa
trazer uma história para poder ele compreender e já começa a colocar no coraçãozinho dele que ele pertence a Jesus, né? E que Deus é dono da vida dele. E que não é só a historinha lá do Davi e Golias, que não é só a historinha de Jonas e o peixe. É muito mais do que isso. É sobre salvação, né? E trazer uma lição bíblica, não uma história. Porque história tem tudo por aí, mas uma lição bíblica eu vou trazer sempre Jesus para aplicação do coração dele, porque eu acredito que toda lição bíblica tem que ser evangelística. Eu não sei quem é salvo e quem não é. Então, todo domingo eu preciso evangelizar as crianças, porque o meu objetivo é encontrar eles no céu. Então, todo domingo eu tenho que lembrar que eles são pecadores. Eu preciso lembrar que eles precisam se arrepender e que só assim eles podem alcançar a salvação e ir ao céu. Como Porque crianças. por eles mesmos, eles não conseguem. Porque às vezes as crianças acham que porque são filhos de crentes, porque eles estão indo para a igreja, eles já são salvos. Mas a gente tem o papel de lembrar que não, que eles são pecadores e que eles precisam de Jesus. O adulto às vezes esquece, Elisama, né? Que precisa se arrepender, ele pensa que Jesus está lá à disposição para ele estar recebendo todos, né, os registros das faltas e mazelas, ele não se arrepende. Imagina a criança se vai lembrar. Se o adulto esquece, imagina a criança que não tem essa consciência, se ela não for ensinada como lição. E em relação a essa questão que tu falaste de inspiração e tal, eu acho que às vezes a gente nem percebe, sabe? Às vezes eu fico até constrangida, mas eu tenho uma amiga que ela diz assim, que ela trabalha comigo no Ministério Infantil. E ela diz, às vezes eu tô assim meio cansada, às vezes tá uma dor de cabeça, aí eu fico pensando, pra ir hoje pra igreja, tá? Eu fico pensando, mas se fosse Elisama, ela ia. Então por que eu vou ficar em casa? Porque pra te ficar em casa, o negócio tem que estar feio. Então, às vezes a gente não percebe como a gente inspira as pessoas e como o nosso testemunho é importante, tanto pro bem quanto pro mal. Nossa vida é um espelho. E isso, ao mesmo tempo que me ajuda a prosseguir, me dá medo. Dá medo, Elisama? Porque, e se a gente faz uma coisa ruim, a gente pode ser uma pedra de tropeço, principalmente para as crianças. Aquele texto que fala sobre a pedra de tropeço para as crianças. Nossa, esse texto me dá arrepio. Porque é uma responsabilidade muito grande. E quanto mais a gente recebe, mais a gente é cobrado. Sim. Então, quanto mais eu recebo de Deus, mais eu vou ser cobrado. E as crianças foram entregues para você como uma responsabilidade, que você seja cobrada, porque você colocou uma multidão dentro do céu, né? E como criança que entendeu qual era o caminho da verdade já desde pequenino para quando se tornar grande não se desviar, né? E aí veio essa porção que Deus te deu e que hoje você tem de maneira linda, nobre, e que alguns não é que não tenham, mas talvez não foram chamados para isso. Então você tem que compreender quando você é chamado para algo. A Elisama está aqui para dizer que ela foi chamada para cuidar de crianças e levar o evangelho da salvação para que essa consciência sobre os seus pecados, aqueles pecadinhos, sabe? As mentirinhas, né? Aquelas pequenas maldades, aquela confusão, né? Que a gente vê sim no ambiente de criança, mas que ela tem que ter a consciência de que não é aquilo que Deus quer para ela, para a vida delas. E aí você é chamado para fazer muitas coisas extraordinárias e fica dando aí desculpa, procrastinando ou colocando algum empecilho como a boa vontade, porque muita gente, né, não se coloca à disposição de Deus, e você se colocou, deve ser uma vida ocupada, obviamente, né? Você já viu homens de negócio não serem ocupados? Impossível, né, Elisama? Deve ter trocentos aí telefonemas, mensagens para resolver, para liberar, para pagar, para autorizar, para aprovar, para reprovar. Essa é a vida do empreendedor, né, que vive isso. Mas parar, ouvir uma ordem como chamado, aí é para quem realmente está sensível para viver
o reino de Deus. E você escolheu viver o reino de Deus e ter as criancinhas como um compromisso. Mas me conta um pouquinho mais sobre essa tal de não estar bem, né? Porque você já citou aí algumas vezes e algumas pessoas podem não saber, né? O que é não estar bem? Por que não estar bem? Conta pra gente aí. Porque se eu for perguntar, eu até sei, né? Eu sei que você tem vida. É isso que eu vou publicar sobre você. Você tem vida e vida abundante. O milagre de Deus te persegue. Então, para o homem é uma raridade, mas para Deus é a perfeição. Então, isso talvez te tire alguma energia. Ou você tenha que ser, né, um maior desafio de acordar 100% como qualquer outra pessoa, pular da cama, né, e cantarolar, mas não te tira nenhum prestígio do céu de ser cuidada, abençoada e de ser protegida por Deus, amém? Amém. Mas conta pra gente aí, que muita gente talvez desconheça. O que é que você tem de tanta raridade? A raridade que eu tenho são várias. Adoro essas raridades. Uma mulher rara na terra. Na verdade, eu acho que todos nós temos raridades. E eu posso ser rara porque Deus me escolheu. Amém. Porque Ele escolheu me salvar. Amém. Porque Ele me escolheu para ter dons específicos. Mas Ele também escolheu para eu ter espinho na carne. Esse espinho na carne, eles amam. E Ele disse que a graça dele me basta. Ele disse que não adianta, que esse espinho é para a glória dele. Amém. Não é para cura. E eu creio nisso. Quando as pessoas dizem assim, você tem que orar para ser curada e tal, eu não creio que essa doença que eu tenho é para cura. Eu creio que é para a glória dele. Amém. Porque tem doenças que são para cura e outras que não. Eu oro para que a doença se estabilize. Amém. Porque é uma doença crônica, autoimune, a miastenia graves, como o meu médico disse. Essa é a única doença que tem grave no nome. E não é à toa. Eu já tive a beira da morte algumas vezes na UTI. Já chegaram com meus pais e disseram: se preparem, porque dessa vez ela não vai sobreviver. Voltou. Mas Deus disse: Delícia. não é dessa vez. Tem Amém. gente que me chama de fênix imorrível. Porque eu volto das cinzas e renasço. Então, Eu digo que no dia que eu morrer, Deus. vou ter que falar para vários lugares, pelos cantos da terra, porque ninguém vai aparecer no meu enterro. Porque eu não vou acreditar. Tá vendo? Você precisa encarar as coisas com mais leveza. Nós estamos aprendendo. Eu tô aqui aprendendo, porque eu tô sendo ministrada. Tem que ter uma vida um pouco mais leve, embora você esteja com algum espinho aí pra resolver. Mas olha a leveza dessa mulher. Olha aí a alegria, ainda volta e faz um bom humor com aquilo que Deus te deu Não, eu como já desafio disse pra como você eu quero o vencer. meu enterro, eu já disse tudo o que eu quero. Quando eu começo a ficar muito ruim, eu já digo, lembra como é? Meu marido morre. Ele diz, tu para. Eu digo, não, eu quero que seja assim, assim, assim. Porque a gente não sabe, realmente. Pode ser dessa vez, pode não ser, pode ser. Eu já orei pra Deus me levar. Já, Elisama? Eu já. Porque eu tava assim, muito, muito mal, sofrendo muito. Disse, Senhor, se é pra me levar, me leva logo. Mas daí não quero, não. Mas ele disse, não é agora. Vou te deixar um pouquinho aí. Mas também já teve vezes que eu tava na UTI, sedada, entubada. E, teoricamente, não era pra ter consciência nenhuma. Mas eu lembro de ter um momento com Deus. E eu lembro de pedir dele, que eu tava sofrendo muito, muito mesmo. Porque eu tava sedada, mas ao mesmo tempo a sedação não tava sendo suficiente. Então eu tava sofrendo, assim, bastante, sabe? E aí eu lembro de pedir dele pra ou ele me levar, ou ele me aliviar. Ele alivia. E aí, assim, eu lembro de lembrar do texto que fala que é pra gente entregar o fardo. Amém. E eu fiquei pensando assim, por que eu tô carregando esse fardo tão pesado? Não. Se Jesus disse É que leve é pra e gente suave. entregar pra ele. E eu lembro que naquele momento eu entreguei. E eu senti uma paz tão grande. E assim, aquilo
realmente foi me acalmando, me abençoando. Eu não sou uma pessoa assim de me estressar assim quando eu tô assim, passando mal, tipo, eu tô com muita falta de ar e tal, porque quando eu tô... Quais são os sintomas, normalmente? Assim, porque... É um cansaço? Porque quando eu tô em crise miastênica, eu fico sem força pra nada, porque a minha doença causa fraqueza muscular. Certo. Então, a fraqueza muscular é generalizada. Mas, assim, tipo, eu consigo levantar esse copo. Agora, se tu me mandar levantar, como eu não estou nos meus melhores dias, então 3 vezes eu já não vou conseguir levantar, já vai começar a tremer minha mão. Entendi. 5, 10 vezes eu já vou derrubar. Entendi. Então, eu tô andando esses dias, mas eu não vou conseguir andar muito. Se eu andar um pouco mais, eu caio. Cai? Porque a perna não aguenta. Não aguenta. Então, assim, a fraqueza vai, tem a falha e se acaba. Agora, quando eu chego em crise miastênica, eu tenho uma fraqueza total. Então, eu não consigo sustentar o pescoço, eu não consigo falar, eu não mexo nada. E aí atinge também o músculo da respiração, o diafragma. E aí eu começo a usar o músculo acessório. Sabe, Deus é tão perfeito que, sabe aquela história do plano B? Falha uma coisa, vai pro plano B, falha a outra, vai pro plano C. E aí o diafragma não sustenta mais, aí eu vou pro músculo acessório, a barriga começa a tremer, porque eu começo a usar ela. Só que aí o problema é que depois que a barriga, o abdômen não funcionar mais, o que vai acontecer? Eu tenho uma parada respiratória. Por isso que o meu médico surta. É animada a sua casa e sua vida, né? Aí por isso que o meu médico surta comigo, porque ele diz assim, se tu começar a passar muito mal, tu vai pro hospital. Sim. Só que eu detesto ir pra pronto-socorro. Quem gosta? Ninguém. Não, tem gente que gosta, porque fica lotado. O pessoal espirra, vai pro pronto-socorro. Primeiro dia de febre, vai pro pronto-socorro. É verdade. Aí eu tô sem me mexer, sem falar. Aí a mamãe, papai, meu marido, vai pro socorro. Eu só faço bem assim, que é o último dedo assim, que eu tenho força, eu só faço assim, não vou. Todo mundo atende teus pedidos nessa hora? Normalmente sim, mas às vezes não. Eu fico no oxigênio, eu tenho oxigênio em casa, eu tenho oxímetro, eu tenho tudo. Vai caindo minha saturação e daqui a pouco volta mais um pouquinho. E eu vou ficando. Entendeu? Mas às vezes não rola, né? Mas tudo bem. É sobre isso. A gente tá ouvindo uma história aqui de alguém que talvez não seja tão saudável quanto, né, muitos. E a gente não tá fazendo comparações, não. A gente tá falando de histórias. Essa é a sua história. E eu tenho certeza que tem gente aqui que talvez tenha essa raridade ou que possa ter algum outro tipo, né, de doença crônica, mas tá vindo com uma certa leveza. Sabe por quê? Porque tem sorriso na sua face. Mas é porque você tem gratidão a Deus e é visível, né? E você leva com mais leveza. Porque naquele dia que você teve lá o pedido atendido, ele realmente tirou o fardo pesado, porque você disse, não, eu conheço a palavra, ela disse que eu tenho que ter o quê? Leve e suave. E aí foi feita uma troca. E esse espinho está por aí para você administrar, né? A energia, a força. E sabe, tem uma música, né, que eu acho que é da Lina, não sei, criança tem energia para gastar, não é? Eu tenho certeza que o teu coração fica sedento por correr com o menino, não é? E pular e ter energia, mas eu acho que é esse o teu momento, que o principal motivo que o Senhor te chamou. Mas eu até digo a palavra. Eu digo pra minha amiga, algumas pessoas trabalham comigo no Ministério Infantil, o Espírito Santo me dá uma adrenalina quando eu tô na lição, quando eu tô com eles, assim, que é tudo que eu consigo fazer um monte de coisa, eu brinco, bagunço e tal. Quando eu saio de lá, eu saio acabada, com mal me mexo, que eu fico assim, aí o pessoal diz assim, meu Deus, a Love que tá hoje, deixa esses meninos agitados, é só ela chegar que o negócio pega fogo e tal. Mas quando eu saio, meu Deus, não presta pra nada mais. Mas assim, é um negócio que não dá pra explicar, entendeu? Só Deus. Só Deus. Só Deus. E olha, quando a gente sempre traz um convidado aqui, né, embora a gente já organize isso, o Senhor dá uma palavra. Ele dá uma palavra porque o episódio, né, e o podcast, ele tem esse intuito de compartilhar
um pouco das histórias de superação, de fé. E tem aqui, né, vários convidados em tantas pautas, a gente tem que aprender de tantas coisas na vida, né? Tiveram pessoas aqui para falar de responsabilidade social, tiveram pessoas aqui que veio para falar de autoconhecimento, né? Ainda agora há pouco veio para falar de finanças. Ou seja, todo mundo tem uma história para contar. E aí, hoje nós estamos conhecendo a sua história. E nela, quando o tema foi proposto, que é vivendo o milagre de superabundância de Deus. O Senhor, Ele deu uma palavra, está aqui em Provérbios, capítulo 3, e eu queria liberar ela sobre você e sobre quem estiver aqui, né, assistindo conosco. E aqui diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. É o que você tem feito até o dia de hoje. E o que o seu coração guarde os meus mandamentos. É o que o Senhor espera sobre todos nós. Que você não se esqueça por um minuto daquilo que Ele te entregou, que é um ensino, e que você guarde o coração desses mandamentos que Ele tem te ensinado até o dia de hoje. E porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Isso não estava combinado, né? Quando você sentou aqui, obviamente a gente está aqui compartilhando disso, eu estou conhecendo você e você também, né, me conhecendo, mas a palavra já tinha sido dada e ela foi aberta aqui e ela foi aberta para você. Então o Senhor tem dias aumentados sobre a sua vida, sim. É uma compreensão da qual precisa ser muito profundo e é de vida e de paz, mas que você não se esqueça por um minuto, nem um segundo, que Ele quer o seu coração, guardando a todo momento em obediência, em temor, andando no seu favor, que você não perca esse brilho aí, que sem dúvida está alcançando pessoas, que está incentivando e inspirando outras pessoas nas suas, né, dificuldades, mas trazendo ânimo, trazendo uma esperança, porque é isso que você representa hoje, né? E para quem vê de longe, a gente sente isso na distância, ou seja, o recado está sendo dado, Elisama. Mas quando tem mais proximidade contigo, aí é o que? O testemunho é mais ainda, né, validado na caneta aquilo que você é. Então, enquanto você está gastando os seus dias, porque tu está gastando os teus dias, minha filha, você está gastando esses dias, você não tem se esquecido de andar em alegria, em gratidão, né, cumprindo a missão e entendendo o que foi que você recebeu como valor. E você tem assumido esse compromisso. Então, a minha palavra aqui para você é: vai em frente, continua até o dia que Deus quiser te usar. E deixa o povo ficar aí, né? Os médicos, a comissão, a mãe, o pai, o marido, todo mundo, quando você tiver, às vezes, os desafios para romper aí com alguma coisa, mas que você não se esqueça de deixar o maior legado com a mãozinha, nem que seja devagarzinho, você diz assim, né? Para que todo mundo continue carregando esse legado, porque é um legado, né, que você está deixando. Sim, nós deixamos legado. Eu estou deixando um legado, você está deixando outro, né? Então você tem um compromisso com crianças. O Senhor me deu outro. Ele realmente me deu um ensino para outro tipo de público, outro tipo de, né, oportunidade, mas para que ninguém deixe de ouvir a palavra e nem deixe de ser resgatado, para que ande nesse caminho de salvação, para se arrepender. Eu fico muito feliz de receber você aqui, viu? Eu não conhecia a história, viu? Você pensa aí que eu conhecia? Eu conhecia não. Não sabia com essa riqueza de detalhes, assim, né? Mas eu imagino que seja uma vida bem mais agitada, porque você dá trabalho. Como uma boa criança, você dá trabalho. Mas, bom, quando você chegou aqui, você me mostrou um livro aí que eu sei que você trouxe, tá aí no cantinho, né? E o título dele fala: Deus destrói Deus que destrói sonhos. Ninguém tá acostumado com isso, Elisama, sabe? A gente pensa que Deus dá sonhos, né? E Ele vai aprovar os nossos sonhos. Conta essa história direito aí. Então, eu comecei a ler esse livro no início do ano, falta pouco para eu terminar. E aí, me chamou a atenção o título, porque normalmente a gente pensa que nós temos sonhos que sempre Deus vai realizar. E a minha vida, Deus destruiu meus sonhos. Eu estava no final da faculdade quando eu tive o meu diagnóstico. E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu estava na cadeira de rodas. E hoje eu não sou a enfermeira. Se eu fosse imaginar, eu imaginaria que eu seria uma enfermeira que iria
avante na carreira, iria fazer um doutorado, iria prosseguir na carreira científica e muitas outras coisas. Mas Deus não quis. Ele destruiu meus sonhos. Ele tinha outros planos para mim. E às vezes a gente não entende o porquê que aquele sonho não tá dando certo. Mas Deus tem sempre o melhor para nós. Aquele texto de Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você agora bateu no meu coração, Elisama, que é meu versículo preferido. Então nós, às vezes, temos a tendência de achar que as coisas cooperam para o bem, mas as coisas boas. E uma determinada vez que eu estava internada no hospital, um pastor leu esse texto para mim e ele disse assim: você não pode esquecer que são todas as coisas. E é para o seu bem. Não são só as coisas que você gostaria que acontecesse. Nessa vez eu estava com a traqueostomia, eu ainda não estava nem conseguindo falar, não estava conseguindo nem sustentar meu tronco como eu estou agora, sentada. Alguém tem que te segurar. E aí você pensa, como é que Deus está no controle dessas coisas para o meu bem? Mas está. Ele está cuidando de você. Todas as coisas cooperam. Lá na frente, você vai entender. Se você confia em Deus, você tem que confiar até o fim. E aí eu trouxe isso aqui porque, como professora de criança, eu gosto de dinâmica. Conta, tô curiosa já aqui. Aí eu queria que, assim, né, uma coisa meio lógica, né, mas qual é a diferença dessas duas tangerinas? A casca, aquela. Vou responder como criança. Né? Uma tem casca e outra não tem, né? E aí, assim, se a gente fosse comparar com a nossa vida com Jesus, com Deus, tu achas que qual seria com Deus? Bom, sem casca. Tu acha que Deus nos protegendo poderia ser com a casca? Pelo nosso olho natural, né? Mas como eu tô aqui sendo provocada a pensar diferente, acredito que eu nasci com uma capa e eu preciso desconstruir ela para poder chegar na minha ciência. Eu preciso ser despida. Aí eu fui numa profundidade aqui tremenda. Aí tu viajou bem, né? Mas como é com criança, assim. A com casca é a armadura de Deus, certo? Eita, vai agora. E a sem casca é o homem sem Deus. Ok. Então, quando nós estamos nos desafios da vida, quando nós estamos passando por problemas, o que tu acha que vai acontecer se nós estamos sem Deus? Vai flutuar ou afundar? Ai, agora? Não flutua. Sem Deus não flutua. Não tem proteção, não tem... Vai afundar, né? Mas se Deus está conosco, armadura, com a armadura de Deus, protegidos por Deus, Ele que é nosso refúgio e fortaleza, nós vamos flutuar ou afundar? Vamos flutuar. Ai, eita Deus, tu tem problema. Tá vendo? Isso que dá ter minhas teninhas, tu não tem controle. E aí, a gente... Vivendo ao vivo, essa é a vida. Né? Flutua. Por isso que, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Ninguém. Olha, melhor fechamento não tinha depois dessa aula aqui, né? Didática com a tia Love do Ministério. Olha só, imagino que as crianças, né, da presbiteriana ali da Cidade Nova não estão enriquecendo com aulas. Eu digo ensino prático, um ensino divertido, criativo. Lúdico e criativo. Deixa o recado como nunca. Deixou em mim aqui. Agora nunca mais vou comer uma tangerina igual. Mas olha, que delícia, sem dúvida, ser participante. Ou melhor, ouvir o seu testemunho, né? A gente ouve tantos
pessoas que compartilham assim da mídia, estão por aí, né, e tal, a gente reconhece, tem seu devido valor, mas a gente às vezes tem que dar atenção para quem está aqui, ó, pertinho, andando conosco, fazendo a diferença, e você tem feito a diferença. E eu não tenho dúvida de que só é o começo, né? Embora algumas pessoas até se preocupem achando que pode estar encurtando, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que Ele aumenta os dias de vida, que Ele tem dias de paz e que Ele ainda tem muito para te usar na terra, que enquanto tu guardares o ensino para poder ensinar outros, você está, sem dúvida, amando Ele e por isso você está recebendo a cooperação do reino e dele, da sua bondade, porque nós somos perseguidos pela bondade dele, Elisama. Ele tem te perseguido e tu tem sido realmente, todos os dias, não somente nós, mas falo em particular para você, é uma perseguição que nós realmente vivemos, a perseguição do céu. Ele persegue a nossa vida com a sua bondade. Ele tem sido bom, né? E aí você trouxe essa reflexão. Tudo coopera para o bem. E olha esse ensino. Muitas pessoas não têm tido essa visão que você trouxe, né? Deus destrói os sonhos. Quem poderia imaginar? Mas você narrou de maneira prática. A tua intenção, a formação, a expectativa e a mudança. Mas ela não te frustrou. Ela não te paralisou. Tu não ficou lá, né, na murmuração, na tristeza, né? Agora, eu projetei ser enfermeira, né? Até com um nível de formação ousado, com mestrado e possivelmente até um doutorado, mas ainda não está encerrado esse ciclo, não. Você pode tudo. Tudo que você quiser e que for da vontade de Deus, não tem impedimento na terra, porque você mesmo disse, ninguém pode impedir os planos de Deus. Então, a gente fica aqui com essa construção, né? Que às vezes a mudança dos planos que nós tínhamos. Olha, eu vou contar pra você. Um dia eu planejei ser delegada, mas eu recebi um conselho que eu mudasse a rota porque eu ia morrer cedo. Aí eu digo, eita, significa que eu ia ser uma delegada braba, né? E aí eu repensei, tá bom, então vamos, né, escolher uma outra área aqui. E aí eu pensei a marinha, possivelmente ser, né, marinheira e tal, a marinha. Não, muda, porque aí você vai passar muito tempo longe de casa. Sim, não posso ser delegada, não posso ser marinheira e tal, até que chegou um dia aonde no meu reservado, assim, ainda menina, sem relacionamento com Deus, mas eu peguei um vidro de perfume, não tem daqueles, né, spray, e eu comecei a falar na frente do espelho, fingindo que eu era uma comunicadora. Eu falo fingindo, porque naquela época era fingindo mesmo. Eu comecei, estamos aqui e tal. E eu narrava todos os acidentes que tu possa imaginar. 3 carros engavetaram, porque eu via o telejornal, né? E aí eu começava a repetir. E daí em diante, a comunicação começou a ter um outro cenário para mim. E aí toda a minha vida eu investi nela, como uma capacitação, né? Uma formação. E me tornei uma comunicóloga, né? Só que chegou um momento que o Senhor me cobrou. Ele me cobrou, vem cá, você usa a comunicação para todas as coisas profissionais, né? Cadê a comunicação para mim, para minha palavra, para o meu reino, para minhas boas novas? Aí nesse momento começou uma trajetória diferente, né? Aquela que já não dava mais para ficar calada, silenciada, ou que não dava mais para ficar simplesmente escondidinha. Ele disse, vê, se tu carrega a minha glória, tu vai ter que falar pelo que eu te dei em habilidades. E assim é você. Ele te deu uma glória para você carregar. E ela não tem a ver com enfermagem, nem tem a ver com nada. Tem a ver com um propósito, que é muito maior. Que é isso que está aqui. A gente está olhando de maneira tão simples uma enfermeira ensinando a palavra de Deus, né? E a gente não deixa de aprender com as outras coisas muito maiores. Com o seu esforço, com o seu comprometimento e com a sua força de vontade. E com, sem dúvida, né, muito maior em pessoas que estão com você ali no dia a dia, que podem até reconhecer isso e te apoiar. Mas quem não conhece ou quem não tem visto, agora passou a saber. A história da Elisama Brito, né? A empreendedora, a tia Love, mas que tem o reino de Deus no coração como um compromisso. Eu queria agradecer por você estar aqui, né, compartilhando disso e não viver como muitas pessoas até se comportam. Se eu podia estar aqui, eu diria, se lamentando, como muitas pessoas lamentam suas, né? Algumas enfermidades, doenças crônicas. A gente vai ter que falar assim porque você fala de maneira tão leve, mas tão simples, né? Só que eu prefiro falar
da vida do que a da Amém. doença, mas não é por isso que eu não tenha. E eu gosto de falar porque inspira outras pessoas a perceberem que elas podem viver apesar de. Uhum. Não é que não tenha. Eu criei uma hashtag que diz que miastênico também pode. Não é porque eu tenho uma miastenia que eu não posso me arrumar. As pessoas veem assim e dizem assim: ai, mas tu não tem cara de doente, tu não tem cara de E deficiente, tem que ter cara. né? Às vezes eu entro numa fila e diz assim: não, você é deficiente? Entendi. Tá na cadeira de roda, mas tu é Saudável. bonita. É isso mesmo. Eu tenho que ser feia, eu tenho que estar descabelada, entendeu? Então as pessoas têm um estereótipo de que a doença a pessoa tem que estar dentro de casa, Se descuidar. escondida e depressiva, Uhum. porque eu já vi médico dizer assim: mas você não tem depressão? Você tá bem, você tá feliz. Ai, que delícia. Então, assim, parece que eu sou obrigada a estar de um jeito que esperam só porque eu tenho uma doença crônica. E agora eu até arrumei mais uma. Ah, Porque diz que doença autoimune gosta de chamar a outra, né? Aí a médica disse assim: deveria ser proibido, né? Eu disse: pois é, né? Aí tá aparecendo mais uma na minha vida. Mas enfim, é assim, né? eu acho isso, assim, eu tô extremamente impactada aqui porque é isso que a gente não vê, né? E que você tá deixando uma lição. Se arrume, se cuide. Embora se seja com algum desafio, não fique naquilo que é um rótulo, porque é um rótulo. Achar que você precisa estar se comportando como doente, andar como doente. Na verdade, você está superando todos os dias. E tem que passear, né? Tem A que vida é feliz, né? Tem que comer, passear. Sair. Eu já fui pra Igarapé de sonda, na cadeira de roda. Valeu. Fiz 4 criaturas, coitadas, carregaram a minha cadeira, descendo assim, porque eu tava afim de tomar banho. Às vezes eu não tô, mas eu tava nesse dia, tava um calor horroroso e eu queria tomar banho. Então, eu pedi encarecidamente para carregar a minha cadeira. Ficaram segurando minha sonda do nariz para não molhar. Eu tô falando, você dá trabalho. Eu dou. Você dá trabalho porque você é ousada, né? E trabalha exatamente no mesmo nível da energia das crianças, ou seja, não tem limite. Eu fui lá para a comunidade agora de Codajás para dar uma ministração para as crianças. Precisava ver os barrancos que a gente subiu, ainda pegou tempestade, me carregavam num canto, depois trocava o colo de outro. A gente andou horrores, mas claro que eu não ia conseguir andar, né? Deve topada, cair, chegar arranhado. Mas fomos. Missão cumprida. Fomos. E lição ministrada. Graças a Deus. É sobre isso. Eu acho que a maior lição, obrigada por estar aqui conosco e transbordar, é esse sorriso. Fica com o sorriso da Elisama, desse jeito aí, com ânimo, com fé, com vida, com paz, porque esse programa foi especial no dia de hoje. É um episódio que falava sobre o milagre superabundante de Deus e o milagre está vivo aqui, em plena atividade, com muito fôlego de vida para muita coisa, e o convite é para você olhar a vida com um aspecto um pouco mais menos pesado, mais leve, mais suave. Confia em Deus, Ele está no controle de todas as coisas e eu tudo posso naquele que me fortalece. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Tá aqui a prova. Elisama não tá impedida de nada, tá fazendo tudo e que ela continue dando muito trabalho e que a gente aqui se inspire nisso que ela tem vivenciado para fazer muito mais coisas extraordinárias. Esse é o convite. Compartilha desse programa que você acredita que vai edificar a vida de alguém e confronta lá, incomoda para quem tá esse coração, para movimentar, quer aprender sobre como cuidar de crianças no ministério. Elisama tá aqui como a empreendedora do reino e da vida das crianças. Esse foi o nosso Pode Ouvir. Eu te encontro no próximo programa.